Olá, tudo bem? Vou aqui passar alguns informes para vocês a respeito da reposição da aula que nós perdemos, né, no dia eh, 30 de maio, né, em decorrência de alguns imprevistos. Essa aula eu ia fechar com vocês a ideia do capítulo 3 e do capítulo 4 do livro do Hobsbawm, A Era dos Impérios. E fechando esse capítulo, né, nós íamos nos preparar então para as apresentações. Então, vou fazer um comentário breve a respeito desse capítulo para que depois eu algumas indicações do que nós faremos a respeito da reposição, tá ok? Bom, então nesses dois capítulos, o que o Hobsbawm trouxe para nós de importante que a gente precisava prestar atenção, até mesmo para que a gente pudesse nos preparar para as apresentações do livro A Era dos Extremos, também do historiador inglês Eric Hobsbawm, tá? Então, é, nessa Nesse capítulo, a Era dos Impérios, Hobsbawm coloca para a gente, então, que no século XIX, início do século XX, houve uma grande expansão imperialista na Europa, não é? E essa expansão imperialista, ela se dá exclusivamente pela dominação política e econômica dos povos colonizados, né? Essa expansão ela é motivada justamente pela questão da necessidade de que esses países imperialistas tinham em obter recursos naturais para sustentar o seu crescimento econômico e industrial. Então, dentro desse processo, houve toda uma disputa, né? Nós vimos que praticamente 6 países pegavam 25% de todos os países do mundo, né, como colônias. Nós tivemos em destaque, ele vai destacando para a gente a questão de como esse imperialismo europeu ocorreu na África, na Ásia, né? E nós vimos que essas potências elas acabam fazendo um recorte, né, dentro do território do continente africano, e tudo isso indica para a gente essas questões muito específicas e muito claras a respeito de como foi violento esse processo de expansão europeia de um certo modo, mas imperialista, tá? Então, dentro desse processo, a leitura do capítulo nos dava essa dimensão, né? Então, essa exploração econômica intensa dos recursos naturais, principalmente na África, fez com que não se respeitasse as questões culturais e as identidades locais. E muitas vezes colocava-se tribos rivais dentro de um mesmo território. Então isso foi marcado. A justificativa que o imperialismo tinha, né, em relação a conquistar novas colônias, novos territórios, era uma ideia de um darwinismo social, né? Eles falavam que existiam raças mais aptas, ou seja, que eram superiores, e elas tinham o direito de dominar as raças inferiores, né? É um tipo de pensamento que foi usado pelos europeus, né, o darwinismo social, para justificar essa dominação dos povos colonizados pelos europeus. E dentro desse processo, né, se criou algo que alguma parte da literatura chama de racismo científico, que também ajuda a justificar, ou seja, os povos colonizados eram inferiores em termos de inteligência e de cultura. Né? Quer dizer, um absurdo, mas essa era a concepção daquele momento. Né? E essas ideologias elas acabam sendo importantes para o processo de legitimação do imperialismo e da construção da superioridade europeia. É o que vai desencadear depois, que nós já vimos no início lá da Era dos Extremos, né, todo o processo aí dos extremismos que começam a surgir na Europa depois da Primeira Guerra Mundial, tá? Houve uma resistência a isso, né? Sempre há uma resistência, e um grande exemplo significativo dessa resistência às imperialistas era Mahatma Gandhi, por exemplo, na Índia, que lutou, né, para que tivesse a independência do país e para que se construísse uma identidade nacional na Índia, né, e outros mecanismos aí que vão questionando o imperialismo, que nós vimos também são os movimentos operários que aconteceram, principalmente na América Latina, de um modo geral. Então, essa era do imperialismo ela é caracterizada dessa forma, e as leituras e o processo, né, das apresentações dos trabalhos vão nos focar bastante nisso, né?
Isso vai gerando uma certa rivalidade, as potências começam a se tornar rivais também, porque a busca de território, e essa busca de território gera uma competição entre as potências. E aí resulta um pouquinho aquilo que eu falei, né, na aula, ou seja, a competição ela chega no limite, né, quando ela deixa de ser uma competição onde ela alimenta disputa, ela alimenta apenas mecanismos, né, de querer ter das potências ou dos indivíduos quererem superar outros, né, competindo, mas ela vira um conflito, isso gera um problema muito sério. E esse problema muito sério vai culminar com a Primeira Guerra Mundial. Então, todo o processo da formação dos impérios, a disputa das colônias, né, a dominação dos povos, a busca de recursos econômicos, né, de recursos naturais para fortalecer essa economia, vai gerar uma disputa para ver quem vai mandar no mundo e quem terá mais território e, consequentemente, desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Então, essa era a primeira parte, o capítulo 3. Já o capítulo 4 era a política da democracia, não é? Que fazia uma contextualização aí, quer dizer, do processo da expansão das democracias no mundo ocidental, no final também do século XIX, início do século XX, não é? Ou seja, a importância dessas democracias, até mesmo para que a gente entenda como que ela funciona hoje na sociedade contemporânea, né? Então, tudo isso vai dando mecanismos, né? Democracia, faz uma definição de democracia, quando a democracia surge como sistema político de poder que é exercido pelo povo, fala da questão das eleições, da participação popular, da origem da democracia na Grécia Antiga, a questão das cidades-estados, onde os cidadãos tinham o direito de participar, né, de algumas assembleias e de tomar algumas decisões. Lógico que não era uma democracia tal qual a gente imagina, nós já tivemos a democracia censitária, né, na Grécia também mulheres e escravos não participavam das decisões e só um grupo seleto de pessoas, né? E isso também demonstra como é esse processo da democracia. Aí nós temos, né, a parte que fala da democracia na modernidade, que fala do iluminismo e a democracia moderna. E a gente já falou bastante do iluminismo como um movimento filosófico que defendia a razão e a liberdade individual como valores fundamentais. E essas ideias influenciam o surgimento da democracia moderna. A Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tudo isso é um marco histórico para a democracia, né, para o estabelecimento dos princípios democráticos dentro da ideia de igualdade, liberdade e fraternidade, tá? E a expansão da democracia no século XIX, século XX, né, expandiu e foi pegando vários países europeus e países americanos também. E aí, com a adoção do sufrágio universal e uma maior participação política, ela acaba se estabelecendo com força, né, dentro desse processo. Não é? No século XX, a democracia é um sistema político, né, que se consolida em vários países do mundo, e a luta pelos direitos civis e políticos se estabelece de uma forma mais efetiva e mais profunda. Então, todos esses os dois capítulos e a leitura do Hobsbawm vai dando um caminho para que a gente possa fazer novas discussões e entender como essa questão imperialista, né, a era dos impérios, o debate da democracia, como isso vai se consolidando no mundo, as disputas, a Primeira Guerra Mundial e esse processo, né, dos povos se fortalecendo democraticamente, como isso vai gerando um processo aí que vai desencadeando em várias outras questões que a gente começa a estudar, e principalmente nessa ideia, não é? De que, finda a Primeira Guerra Mundial, nós começamos a ter um processo, né, de criar estados totalitários, estados de exceções, e aí nós temos o fortalecimento na parte da Europa, lógico, do fascismo e do nazismo, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Então isso é uma introdução do capítulo, né, que eu fiquei de conversar com vocês, para que a gente pudesse entender e dar etapa para o outro para outra parte, né, outro caminho, né, da nossa disciplina, que eram as apresentações dos trabalhos, tá? Eu creio que vocês devem ter lido essa parte do texto, é só para que a gente pudesse tirar algumas dúvidas e colocar algumas referências. Bom, em relação à nossa reposição, ela é esse trechinho aqui de 10 minutos, né, de uma apresentação de dois capítulos, muito rápida, mas nós teremos um filme, né, para assistir. E esse filme, depois vocês farão um relatório e me enviarão esse relatório para constar essa reposição.
eu vou encaminhar tanto junto, né, primeiro o link da aula, e depois eu vou encaminhar o link do YouTube desse vídeo, desse filme que ele está lá, tá? O filme se chama Sarajevo, né? Que fala um pouquinho da Primeira Guerra Mundial e de tudo que foi acontecendo até chegar na Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então é um pouco isso, né? É uma reposição que eu vou fazer, porque o filme vai retratar essas questões que o capítulo 3 e capítulo 4 falam um pouquinho, dessa questão da movimentação dos impérios e como os impérios foram formados, e a partir daí vocês vão se localizando dentro do capítulo. E quaisquer dúvidas também, estaremos nos nossos encontros aí para que a gente possa tirar, tá joia? Um abraço e até mais.